Olá, auditora e auditor, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo sobre a nossa playlist, né? Sobre o decreto de conversão em pecúnia. Acredito que todos vocês já tenham tomado conhecimento. O jornalismo preparou lá no YouTube uma playlist só sobre esse assunto para que seja mais confortável, para que vocês consigam achar, encontrar os vídeos na sequência correta e de uma forma muito mais facilitada. Pois bem, depois que eu gravei aquela série lá dos 4 vídeos, me chegou uma dúvida bastante interessante, foi trazida por uma auditora, e eu preciso compartilhar essa dúvida com vocês. E foi a seguinte: Maíra, como é que fica esse decreto diante da Lei Complementar Estadual 194 de 2021? Pois bem, esse assunto até tinha me fugido, então foi muito interessante que ela tenha trazido isso para mim. E eu vou rememorar a situação. O que era essa tal Lei Complementar Estadual 194 de 2021? Essa lei complementar, ela veio de um projeto de lei do governador do estado do Rio de Janeiro. Esse projeto se transformou, né? Passou por toda a tramitação na Alerj e se transformou em uma lei em sentido formal no dia 5 de outubro do ano passado e foi publicada no Diário Oficial no dia 6 de outubro. E ela começou a valer, começou a ter vigência a partir da data mesmo da publicação, que foi 6 de outubro. Qual é a questão dessa lei aqui? Essa lei aqui, ela foi aquela questão que passou a proibir contagem de triênios para os novos servidores, né, para aqueles que ingressassem em cargo público aqui no estado do Rio. Mas ela tem um assunto que é muito importante sobre essa questão da conversão em pecúnia, que é o artigo 2º dessa lei, que eu vou ler aqui para vocês. Fica vedada a conversão em pecúnia ou outro tipo de indenização decorrente de licenças especiais concedidas a servidores civis e militares, inclusive quanto à licença-prêmio prevista no artigo, aí coloca qual é a previsão, né? Quais são os artigos aí que prevêem a licença-prêmio. Então, através desse artigo, dessa lei, e eu digo de tudo que a gente já trabalhou nos outros vídeos que eu pude explicar para vocês, esse aqui é um assunto sobre regime jurídico de servidor público. Então, é um projeto de lei que, via de regra, tem que ser apresentado pelo governador do estado do Rio e tem que passar pela tramitação na Alerj. Então, essa lei aqui, eu não vejo nenhum vício aqui de formalidade nela. Ela realmente veio de um projeto do governador, ela passou por toda a tramitação na Assembleia Legislativa e se transformou numa lei. E ela tem, nesse artigo 2º, esse conteúdo aí expressamente proibindo a conversão em pecúnia, que aí interpreta-se que a conversão em pecúnia administrativa só, porque judicial, o Estado nem argumenta a existência dessa lei. Mas qual é a questão toda aqui? Essa é uma lei que não tem vigência temporária. Ela não traz aqui, por exemplo, uma previsão, olha, essa lei aqui proíbe a conversão em pecúnia, por exemplo, enquanto o Estado estiver em regime de recuperação fiscal, ou, sei lá, enquanto perdurar a situação de pandemia da Covid. Não, ela não traz isso. Então, via de regra, ela vai se manter em vigência até que outra lei, tá, a revogue expressamente, ou seja com ela incompatível, ou regule inteiramente a matéria que ela tratava. Então, a princípio aqui, somente uma outra lei em sentido formal poderia trazer um conteúdo diferente e revogar essa lei complementar 194. Só que o que a gente tem até então? A gente tem um decreto. Senhoras e senhores, conversei com vocês nos outros vídeos e expliquei que decreto é ato normativo, mas decreto não é lei. Para tudo na vida existe uma hierarquia. Imaginem uma pirâmide mesmo. No topo, lá no vértice da pirâmide, está a Constituição Federal. É a Constituição Federal que irradia a validade para todo o ordenamento jurídico. Ninguém pode ser incompatível com a Constituição Federal. Depois dela, nessa pirâmide, vem as leis. A lei em sentido formal, a lei complementar está nesse pedacinho da pirâmide, abaixo da Constituição Estadual. E quem está lá na base da pirâmide, estão os outros atos normativos, como um decreto. Então, um decreto, ele não revoga uma lei.
um decreto, ele não pode ser incompatível com uma lei. Se ele for incompatível com uma lei, ele é ilegal. Então, além de todos os argumentos que eu já trouxe para vocês no vídeo anterior, também temos aí a incompatibilidade, a ilegalidade desse decreto comparado à Lei Complementar Estadual 194, que proíbe expressamente a conversão em pecúnia. Como a administração pública vai agir, a gente não sabe. E só para finalmente a gente encerrar esse conteúdo, claro, se houver alguma novidade, nós vamos trazer essa atualização para vocês. Mas o último assunto, pelo menos, que eu gostaria de tratar fizemos novo contato lá com o RH, a superintendente já retornou, está ciente do assunto, mas não tem nenhuma orientação lá na Secretaria de Fazenda sobre como proceder com esse decreto que autoriza o pagamento administrativo, né, a conversão em pecúnia das licenças prêmio das férias não gozadas. Nós chegamos a tentar dar entrada em um requerimento administrativo de um auditor que já tinha certidão emitida, tá, lá pelo RH da Cefaz, e nós tentamos fazer um requerimento administrativo, apresentamos a certidão dele e pedimos, olha, ele gostaria aqui de se valer do pagamento administrativo que passou a ser previsto através desse decreto. E a resposta que nós tivemos é que o RH não ia receber o nosso requerimento, porque eles não têm orientação diferente do que eles já estão fazendo. Então, eles falaram, olha, como que a gente está fazendo aqui? Se alguém der entrada no requerimento de conversão, ainda que fundamente com base nesse decreto que autorizou o pagamento, a única coisa que a gente tem autorização aqui é para fazer o que a gente já fazia, que é emitir a certidão. Emitiu a certidão, nas palavras do servidor lá, o processo vai ficar acautelado no RH, porque a gente não tem autorização, a gente não sabe como vai fazer o pagamento, a gente não sabe se essa orientação vem, quando ela vem. Então, se a pessoa quiser receber, ela vai precisar ajuizar uma ação, porque aqui, a princípio, a gente não tem nenhuma orientação diferente do que a gente já vinha fazendo. Então, é isso. Chegando alguma novidade, lógico, vamos comunicar, mas infelizmente o que a gente tem por hora é um decreto que não tem uma aplicabilidade e eles não sabem como eles vão fazer, tá bom? Agradeço muito a vocês, repito, o nosso setor aqui de jornalismo do sindicato criou uma playlist, esse vídeo vai ser adicionado a essa playlist e vocês vão ficar com uma ordem, com uma sequência lógica para visualizarem. Muito obrigada e até o próximo vídeo.